tudo bem? Eu sou a professora Lorena e estou aqui juntinho da intérprete Jaqueline para estudarmos em nossa aula de ciências sobre o que os animais comem. Quarto ano, agrupamento D, estão preparados? Vamos começar? Antes de tudo, precisamos saber o que é ecossistema. A relação do conjunto de seres vivos e elementos não vivos de um local é chamado de ecossistema. Inclusive, se você tem dúvidas sobre seres vivos e elementos não vivos, visite o portal Conexão Escola e assista a aula sobre o assunto. Vocês já perceberam que quando viajamos pelo Brasil, as paisagens mudam de um lugar para o outro? Observe essas duas imagens. Ambas fazem parte do ecossistema brasileiro. Viram como são diferentes uma da outra? De um lado, o Pantanal. Perceberam o quanto o seu solo está alagado? Essa é uma marca registrada desse bioma. Do outro lado, temos o sertão, com o solo mais seco e as plantas totalmente diferentes das encontradas no Pantanal. Sendo assim, o ecossistema de uma determinada região pode ser bem diferente uma da outra. Existem muitos ecossistemas no mundo, cada um com suas características próprias. Eles abrigam seres vivos adaptados de maneiras diferentes ao ambiente onde vivem. Por exemplo, a Caatinga, no nordeste do Brasil, tem clima muito seco, com longos períodos sem chuva. Nesse ecossistema, as plantas desenvolvem adaptações que permitem sua sobrevivência. É o caso do juazeiro, que possui folhas grossas e espinhos que diminuem a perda da água. Tem também raízes profundas para retirar a água do solo. Os juazeiros conseguem sobreviver a longos períodos sem chuva. Já em ambientes onde a temperatura é muito baixa, alguns animais têm uma grossa camada de gordura que ajuda a conservar o calor do corpo. Esse é o caso dos pinguins. Agora que já sabemos que ecossistema é a relação entre os elementos não vivos e os seres vivos de um determinado local, podemos pensar sobre a classificação dos animais de acordo com a alimentação. Cada grupo de animais possui sua própria dieta alimentar. Alguns comem frutas, outros comem apenas carne e outros comem qualquer coisa que encontrarem pela frente. Você já deve ter percebido que após um período assim muito longo sem comida, ficamos fracos, tontos e algumas vezes até desmaiamos. Isso acontece porque é dos alimentos que nós e todos os outros animais retiram a energia necessária para o corpo funcionar. Sem alimento, ficamos sem energia. Então, nós e os animais precisamos dessa alimentação. E os animais eles podem ser classificados de acordo com o tipo de alimentos que ingerem. Eles podem ser herbívoros, carnívoros e onívoros. Os animais herbívoros são aqueles que se alimentam apenas de vegetais. Alguns desses animais comem toda a planta. Outros possuem preferências por partes específicas, como as frutas, comem as raízes ou as folhas. E como exemplos de animais herbívoros, podemos citar o boi, o veado, o gafanhoto, dentre outros. Eles comem vegetais e alguns outros podem comer algas também, como visto aí na imagem 1. Já os onívoros são os animais que se alimentam de tudo, comem vegetais e também outros animais. Esse tipo de alimentação lhe parece familiar? Isso mesmo, nós somos animais onívoros, assim como o porco, o lobo-guará, dentre outros. O termo onívoro vem do latim omni, que significa tudo. Ou seja, os animais onívoros podem nutrir-se de alimentos de diferentes origens. Observe na imagem 2 alguns exemplos de alimentação de um ser onívoro. Por fim, os animais carnívoros são aqueles que só se alimentam de outros animais. Como exemplo, podemos citar o leão, o tigre, o tubarão, dentre outros. Olha só a imagem 3 representando o que a maioria dos animais carnívoros gostam de comer. Inclusive,
Quando um animal se alimenta de um outro animal, dizemos que ele é um predador. Vamos conhecer alguns animais predadores? Me ajudem a descobrir quais são eles, observando apenas a sua sombra. Vamos começar? O número 1 é representado pelo tubarão branco, que é o mais agressivo e temido. Os seus dentes grandes e pontiagudos intimidam a presa com facilidade. Sua alimentação é composta de peixes, golfinhos, dentre outros. Ele é o responsável pelo maior número de acidentes com humanos. E o número 2, o que é? Se você respondeu orca, você acertou. A orca é uma espécie de golfinho, apesar de ser conhecida como baleia assassina. Sua habilidade de caçar em grupo faz com que qualquer animal se torne facilmente uma presa. Entre as suas presas estão peixes, arraias, dentre outros. Quando estão em grupo, são ainda mais perigosas e até os tubarões elas podem ser devorados. Elas não costumam atacar humanos. Ufa! E o número 3, o que é? Esse está muito fácil. É um leão, conhecido como o rei da selva. Ele é um animal de grande porte. Eles são excelentes caçadores e se alimentam de animais de pequeno e médio porte, como zebras, búfalos e outros. São extremamente velozes. E já vem chegando o número 4, que é a sucuri. A sucuri, também conhecida como anaconda, é um réptil que pode ser encontrado na Amazônia. Elas podem chegar aos 10 metros e pesar a mais de 100 quilos. A sucuri é um animal que alimenta de aves, peixes e capivaras. Elas são muito ágeis dentro da água. Inclusive, pessoal, elas costumam envolver a presa com seu corpo, asfixiando e quebrando seus ossos, para só depois engolir por inteiro. Que assustador! E para finalizar, vamos ver o número 5, que é o crocodilo, que é o maior réptil da atualidade. Ele alimenta-se de macacos, búfalos ou qualquer outro animal que esteja ao seu alcance. Os crocodilos costumam ficar ali, escondidos embaixo da água, até o momento do ataque. Ele observa silenciosamente a vítima. E quando a presa se aproxima para beber água, o crocodilo ataca e arrasta para o fundo, sobrando pouca chance de defesa. Agora, que já sabemos que os animais podem ser classificados em herbívoros, carnívoros e onívoros, vamos falar sobre as relações alimentares? Em um ecossistema, cada ser vivo se alimenta de uma maneira diferente. A sequência de quem come o que é chamada de cadeia alimentar. Uma cadeia alimentar sempre começa com um ser vivo que produz o seu próprio alimento. Esse ser geralmente é uma planta ou uma alga e é chamado de produtor. A cadeia alimentar segue com um animal que se alimenta desse ser vivo e continua com outro que se alimenta do primeiro animal. Os animais são sempre consumidores, pois eles se alimentam de vegetais ou de outros animais. E a cadeia alimentar termina com esses aqui, ó, os fungos e bactérias, que são seres decompositores. Esses seres se alimentam de matéria orgânica e recebem o nome, como disse, de decompositores. Observe essa última imagem. O sapo morreu e as bactérias e fungos estão ajudando em sua decomposição. Vamos falar um pouco mais sobre cada um deles? De fato, os seres vivos que iniciam a maioria das cadeias alimentares são as plantas. Elas são consideradas seres produtores, pois produzem o seu próprio alimento, em um processo no qual utiliza, entre outras coisas, a energia da luz do sol. Temos uma aula sobre fotossíntese. Se você ainda não assistiu, acesse ao portal Conexão Escola. E, em uma cadeia alimentar, os seres vivos que se alimentam de outros seres vivos são chamados de consumidores. Consumidores que se alimentam de produtores são chamados de consumidores primários, como, por exemplo, é o caso do grilo, que na imagem 1 está se alimentando das folhas de uma planta.
Já o escorpião está se alimentando do grilo e ele é considerado um consumidor secundário. E assim a cadeia alimentar vai circulando. As plantas produzem o seu próprio alimento, o grilo come a planta, o escorpião come o grilo. E agora, o que aconteceu com o escorpião? Assista ao vídeo. Ai, o escorpião já era. Vamos continuar com a cadeia alimentar? E no fim das contas, o último elo das cadeias alimentares são os seres vivos decompositores, que são os fungos e as bactérias. São eles que promovem a decomposição dos seres vivos, como aconteceu na imagem deste sapo, que está se desintegrando. Os fungos e as bactérias se alimentam de matéria orgânica. Mas o que é isso? São os restos de animais e vegetais. Por exemplo, quando o sapo morre, são as bactérias e fungos que auxiliam na sua decomposição. E o mesmo ocorre com as árvores e com as plantas. Lembrando que as bactérias não são visíveis a olho nu. Essa imagem aqui, no canto, foi aumentada inúmeras vezes para que fosse possível ser visualizada. Vamos retomar? A cadeia alimentar começa com os seres produtores, ou seja, aqueles que produzem o seu próprio alimento. Nesse caso, o capim. Logo em seguida, acontece o consumo através do consumidor primário, que é a vaca. Após, temos os consumidores secundários. Os seres humanos vão lá e consomem a carne da vaca. E para finalizar, os decompositores, que são os fungos e as bactérias, e auxiliam na decomposição desses seres. Esse papo todo me deu uma fome, vou ali fazer um lanchinho. Obrigada por ter participado dessa aula conosco. Sua participação faz toda a diferença. Caso queira revisar o conteúdo, acesse o portal Conexão Escola. Não deixe de realizar as atividades propostas lá no portal. Um grande abraço e até breve!